na nossa conversa específica, né, de alterações emocionais que interferem, a gente pode ter basicamente três situações assim que podem estar relacionadas a isso. Primeiro é você ter lesões que elas vão acabar se manifestando por causa das alterações emocionais que o paciente tem. Você pode ter lesões que elas acabam tendo um curso clínico diferente, algum tipo de agravamento, elas acabam aparecendo, se manifestando com um quadro clínico que não é o típico, não seria o quadro clínico que você esperaria que aquela lesão tivesse no seu comportamento. E aí, nessas situações, como você vai manejar esse paciente? Talvez a dica de ouro de toda essa conversa seja você conseguir estabelecer um vínculo muito forte com esse paciente para que ele consiga contar para você, não o problema em si, a gente não tem que saber os detalhes da alteração emocional, dos problemas pessoais que o paciente está passando, mas ele verbalizar, sim, que ele passa por situação difícil, ou que ele passa por ansiedade, por depressão, por estresse, e aí todos esses extremos eles são importantes, porque não importa como você vai classificar qual é o problema do paciente, porque não é essa a nossa função. Esse tratamento ele é feito pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Mas a gente precisa saber do problema de fundo dessa situação. Você tem a situação emocional interferindo na patogenia da doença, mas às vezes você tem ela como causa. Então, as duas situações podem acontecer. Você pode ter a baixa imunológica, facilitando o aparecimento de algumas alterações bucais, de algumas doenças, mas você também pode ter um impacto justamente emocional, que esse é o nosso foco, na interferência ou no comportamento dessas doenças. Algumas situações elas são muito típicas, muito características, outras não são tão evidentes assim. Nós vamos tentar enfocar basicamente aqueles casos que são bem conhecidos, aquelas patologias, aqueles casos clínicos que são clássicos, onde a alteração bucal está presente como decorrência ou como complicação da alteração emocional. E como é que isso acontece? Bom, primeiro questão assim, né, é meio que uma recomendação, né, pessoal? Às vezes a gente não tem diagnóstico da patologia, não sabe muito bem o que é o caso, e acaba eventualmente dizendo para o paciente assim, isso é de fundo emocional. Então também não dá para a gente considerar isso um balaio que nós possamos colocar tudo lá dentro e definir casos de difícil diagnóstico como sendo de fundo emocional. A gente precisa ter uma base para isso, então trabalhar com aquelas situações que você sabe que a alteração do estado emocional, e aí não é falar de fundo emocional, é capaz de interferir na doença, basicamente porque você tem comprometimento do sistema imunológico. E esse talvez seja o grande gancho da jogada. Você precisa ter essa relação, que na maioria das vezes é baixa de vigilância imunológica, para que você tenha a manifestação ou a complicação de muitos processos. A outra situação é quando o estado emocional induz o paciente a promover alterações ou situações na boca, e aí tanto faz, né? Se você vai estar trabalhando com estresse, ansiedade, depressão, enfim, qualquer uma dessas circunstâncias. Mas o paciente só vai contar para você, você só vai conseguir tocar nesse ponto se você tiver a confiança dele. E esse vínculo de confiança a gente vai estabelecer na anamnese. Mas fazendo isso de forma humanizada, qualificada. Não adianta você simplesmente perguntar para o paciente ou então ter uma anamnese impressa e estar escrito lá na pergunta se tem problemas psicológicos ou tem problemas psiquiátricos. É muito fácil fazer essa negativa. E aí a gente não sabe de um dado importante que pode atrapalhar muito a nossa conduta, que pode dificultar o nosso tratamento, que daqui a pouco você vai estar com dúvidas no diagnóstico, vai estar tentando protocolos de tratamento que você costuma usar esses protocolos com sucesso em outros pacientes e naquele caso não vai estar dando resultado porque você não tem essa informação, porque o paciente não disse. Normalmente eu costumo abordar essa situação quando eu estou fazendo um inventário de saúde e estou perguntando as medicações que o paciente toma.
Eu uso sempre ali na anamnese uma pergunta muito aberta. Se o paciente não referir o uso de problemas psiquiátricos como a ansiedade, depressão, ou qualquer outra situação emocional que possa estar interferindo ele, e a pessoa não vai falar de problemas pessoais, não é natural. Alguns fazem, né? Alguns sentam na cadeira ali e debulham a vida, mas não é bem essa a regra, não é sempre assim, né? A gente acaba sendo um pouco psiquiatra dos pacientes, mas não de todos. E é justamente desses não todos que estão com lesão que a gente precisa ser mais argiloso nesse envolvimento. E eu faço uma pergunta muito aberta, que não é para filtrar só isso, é para filtrar todos os problemas de saúde, que eu pergunto para o paciente assim, você toma alguma medicação todos os dias? E isso é simples, né? Uma pergunta que é praticamente óbvia. Mas quando ele te dá a resposta disso, ele acaba te dizendo problemas de saúde que ele acabou não dizendo antes, enfim, porque você consegue identificar pela medicação. Então, dica importante, na evolução dessa conversa aqui, é você debulhar toda a informação de medicações que o paciente te dá. Daqui a pouco, ele vai te dizer um nome de uma comercial de algum fármaco lançado por algum outro laboratório, que é uma medicação conhecida, mas que a gente não sabe, porque é um nome comercial e é o que ele está usando. Então, se você não sabe algum dos medicamentos, revisa, dá um Google ali, é fácil isso hoje, mas não deixa passar a medicação que o paciente está usando. Porque aí você vai saber não só da questão da alteração emocional, mas também vai saber que ele está em acompanhamento. E pergunta, né? Esse remédio você está tomando por conta própria ou alguém te prescreveu, alguém te receitou? A gente sabe que a medicação é controlada, mas a gente também sabe que as pessoas usam de diferentes subterfúgios para ter acesso a essa medicação. E nem sempre eles estão fazendo o acompanhamento. Mas o que vem assim classicamente que te dá essa pista? Né? Se o paciente está usando Valium, Rivotril, Fluoxetina, Lexotan, menos frequentemente amitriptilina, diazepam. Então você tem aí uma dica importante nesse processo aí para você conseguir definir que o paciente tem sim algum tipo de alteração emocional e se isso está sendo assistido, se isso está tendo ajuda de um profissional específico da área. Vamos ver algumas imagens aqui. Algo extremamente interessante nessa história toda aqui e que às vezes os pacientes acabam sendo negligenciados é quando você tem essa questão da síndrome da ardência bucal. E por que a síndrome da ardência bucal é um problema? Ela é um problema porque você não vê alteração. Então o paciente chega contando uma história para você que às vezes é de muito sofrimento. E ao ser examinado, você não vê nada. Então como essa senhora que tinha queixa de ardência na língua, você examina a língua e se essa ardência fosse em outras regiões da boca, você não veria alterações também, mas a queixa ela é muito intensa. Então, olha só, de novo escapa dessa questão de colocar tudo como fundo emocional. A síndrome da ardência bucal ela tem uma etiologia, uma etipatogenia muito controversa. A gente, na verdade, não sabe. Isso ainda está classificado como uma lesão idiopática. E por ser classificada como uma lesão idiopática, que não se sabe a causa, o fundo emocional, nesses casos, sempre aparece. E nós sabemos que esse fundo emocional ele pode interferir no comportamento da lesão. Ele pode interferir na intensidade que o paciente está sentindo isso. Mas olha só, precisa critério para diagnosticar isso. Não é uma queixa eventual de ardência que o paciente tem que ter ou apresenta. Então isso tem um padrão de recorrência diária. E olha a regrinha ali, ó. Então é diário, não é assim, uma vez sente, aí passa dias sem ter. E não é assim da ardência bucal. Isso dura mais de 2 horas, somado tudo ao longo do dia, mas a maioria dos pacientes acaba referindo muito mais tempo de duração dessa ardência. Alguns dizem que já acordam com ardência e passam o dia inteiro com ardência e tem que estar sentindo isso há mais de 3 meses. E é muito triste quando o paciente vem consultar e acaba contando que consultou já vários colegas, consultou vários profissionais e muitos disseram que a pessoa estava louca, que ela não tinha nada na boca,
E isso é uma síndrome, então, bem conhecida, aonde essa questão do estado emocional interfere muito no comportamento. Isso é típico da meia-idade. Você não tem pacientes jovens que tenham essa manifestação, que tenham síndrome da ardência bucal. E o que vem na sequência disso? Né? Assim, na sequência disso, é muito comum, é muito frequente os pacientes acharem que tem uma doença grave. Doença grave, no entendimento geral, é ter câncer. E quando você dá essa simples informação para o paciente, né, de que não é uma lesão maligna aquilo, de você entender o processo e explicar para ele. Eu costumo falar para os pacientes assim, olha, eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. A notícia boa é que isso não é nada grave. Fica tranquilo. Essa sensação que você tem, ela não tem consequências maiores do que o próprio desconforto que isso te dá. Pegou? Pegou o versinho? O versinho é esse. Ó, a notícia boa é que isso não é nada grave. Isso não tem outras consequências além que o desconforto que isso te dá. Tem pacientes, quando você diz isso, diz assim, doutor, o senhor me tirou um peso das costas. Tem paciente que chora, porque eles realmente achavam que tinham algo grave, justamente por essa peregrinação. Né? Consulta com um colega, com outro, vai no otorrino, vai no gastro. Gente, eu já recebi pacientes que fizeram endoscopia para investigar a síndrome da ardência bucal, quer dizer, uma situação de diagnóstico clínico, que tem um critério de diagnóstico aqui. E além dessas duas questões aqui importantes, dessa formulazinha das 2 horas e das 3 horas, do padrão diário, tem a questão de não ter alteração clínica visível. Isso também faz parte da conceituação, da definição e do diagnóstico da síndrome. E aí, então, a segunda coisa que eu digo para o paciente, então, essa era a notícia boa. A notícia ruim, infelizmente, a gente não tem um remédio que cure. A gente, claro, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para investigar ainda, né? Excluir deficiências de vitamina, excluir outras alterações que o paciente pode ter, mas normalmente esse diagnóstico é clínico, ele está fechado ali. É muito raro você, na investigação clínica, conseguir fechar ou descobrir outras patologias. Então, aborda essa questão emocional com o paciente. Isso é fundamental. Então, a primeira dica é você falar disso para o paciente. Olha, isso não é câncer, isso não é grave, a gente não sabe direitinho a causa, mas você precisa se tranquilizar e não se preocupar com isso. E se você tem outros problemas na vida, e quem não tem, esses problemas eles contribuem para que isso se torne mais grave. E às vezes os pacientes falam assim, pois é, estou me incomodando com o emprego, com a família, com não sei o que. Bom, então é importante que você saiba que essas outras incomodações que a gente tem, elas têm repercussão no quadro clínico da sua síndrome de ardência bucal. E se isso ficar mais intenso, essas preocupações, é natural que você experimente também um aumento dos sintomas da síndrome da ardência bucal. Então essa é a primeira questão, é informação. Primeiro tratamento para o paciente aqui é informação. Aí você informou adequadamente, está tudo esclarecido, dá um nome por escrito para a pessoa lembrar, depois ela não vai saber o que você disse, né, aquela quantidade de informação. Excluir a anemia, mas a anemia tem aspecto clássico, a língua fica carequinha, a glossite de Hunter, a glossite de Miller, que a língua perde as papilas de forma homogênea. Não tem esse aspecto clínico, mas eventualmente você pode investigar isso. Também vale a pena, já que você vai solicitar um hemograma para excluir anemia, se for o caso, se você está suspeitando. Vê bem, não vai usar isso a rodo para todos os pacientes. Vai usar se você achou que o aspecto clínico da língua está diferente. Se não está, se o aspecto clínico da língua é como dessa paciente que a gente viu aqui, não tem justificativa para você pedir exame complementar. Você não vai pedir o exame complementar como triagem. Mas, havendo essa possibilidade, já solicita glicemia também para excluir diabetes. Bom, depois disso, então, o próximo passo, existe uma teoria, e olha só, é uma teoria muito controversa, mas muito controversa mesmo, que a causa disso estaria relacionada a uma infecção por cândida subclínica. E, claro, tem trabalho que mostra e tal, a evidência é fraca,
Mas essa infecção por cândida subclínica seria o gatilho para você ter esses episódios de ardência. Então você vai encontrar na literatura linha de tratamento usando nistatina tópica por algum tempo. E tem que ser por um tempo curto, porque se você tem uma infecção subclínica, isso não pode ser difícil de curar. Então, é um teste terapêutico que pode ser feito com o antifúngico para ver se isso vai ter impacto na ardência. Terceira conduta possível é dexametasona, corticoide tópico, só para bochecho. Alguns pacientes têm alívio, alguns pacientes não muda nada, alguns pacientes desaparecem a ardência. O resultado é imprevisível. Aí você pode cair naquela conversa clássica, né? Mas será que não é efeito placebo? Talvez seja. Talvez seja. O paciente se sente tratado. Você sabe que tem um fundo emocional aqui muito importante. Ele descobriu que isso não é câncer. Pode ser efeito placebo? Pode, mas para alguns pacientes resolve, poxa. Então, em muitas situações, isso ajuda bastante. Uma outra forma de tratamento que você pode empregar, que também o resultado é irregular, é complementação com vitamina B. Também é polêmico, também é controverso. Se é um caso de paciente que você vai pedir o hemograma e a glicemia por causa daqueles critérios que a gente citou, aí solicita vitamina B12 também. E se essa titulação vier normal, não faz sentido você fazer reposição de vitamina B se o paciente está com um nível sérico adequado. Se você não vai pedir exames complementares, ou não vai pedir só a vitamina, você pode também fazer um teste terapêutico e prescrever complexo B, uma drágia por dia junto com uma refeição. Qual o resultado você pode esperar? Também é um resultado irregular. Tem gente que diz que vitamina B é bom para o beriberi, mas tem pacientes que referem melhora na síndrome da ardência bucal. 30 dias de vitamina B. Se não mudou nada em 30 dias, interrompe. Gente, não insiste em medida terapêutica que não está funcionando. Você vai fazer esse teste aí da dexa tópica do bochecho, esse teste aí você vai fazer por 10 a 14 dias. E não adianta ficar insistindo. Se não melhorou a síndrome da ardência bucal, não adianta você ficar insistindo na medicação esperando que mude o resultado. Você vai fazer o teste com complexo B, também você usa 30 dias, que é o padrão de reposição da vitamina, junto com uma refeição para ter uma reabsorção intestinal melhor. Mas passou isso aí, se não teve impacto, não adianta insistir. E você precisa conversar isso com o paciente, porque justamente tem um fundo emocional aí, e se você não esclarece as coisas, o paciente volta a ficar encucado. E volta a ter complicação por causa do estado emocional, que poxa, não está resolvendo. Mas isso você diz antes. A outra alternativa que a gente tem, e também tem resultado irregular, para alguns pacientes ajuda bastante, para outros pacientes ajuda pouco. Eu tenho uma experiência um pouco melhor quando é com a síndrome da ardência bucal, justamente na língua, mas ela pode ser no lábio, no palato, na bochecha, é a laser terapia, o laser de baixa potência. Já testei os dois, já testei o vermelho e o infravermelho, e vou te falar um negócio, eu não consegui perceber resultado diferente na laser terapia usando o vermelho ou o infra. O que eu percebo diferença no resultado é de um paciente para o outro. Então, realmente, assim, a gente fica com muitas limitações de oferta terapêutica, né, do que a gente pode fazer com esse paciente, mas é fundamental essa conversa que nós comentamos lá no início, né? Fundamental você esclarecer para o paciente que o estado emocional tem um impacto significativo nisso. O estado emocional é importante, ele precisa saber que não tem câncer, ele precisa saber que as alterações cotidianas do estado emocional têm impacto no que ele está sentindo. Então, a gente falou que a anamnese é muito importante, que é aí que você pega o vínculo para o paciente contar para você as possíveis alterações emocionais, que dentro da anamnese o gancho da medicação que o paciente usa também é fundamental para você saber disso. A questão de anemia e glicemia relacionada aqui na síndrome da ardência, que eventualmente pode te confundir. E o que mais que nós podemos ter, então, de doenças que têm esse impacto assim, relacionado ao estado emocional? Talvez a mais clássica de todas seja o líquen plano. E aí, a gente falava antes na questão da vigilância imunológica,
E aqui no líquen não é uma questão de vigilância imunológica. Essa questão da vigilância imunológica ser alterada pelo estado emocional e você ter doença está relacionado basicamente à afta e herpes. Mas aqui no líquen plano, você vê um agravamento ou uma melhora do quadro da mesma maneira que você pode ver no paciente que tem síndrome da ardência bucal. Ele tem uma melhora ou um agravamento de acordo de como está a vida, né? Quando as coisas estão mais equilibradas, as lesões tendem a melhorar. Quando as lesões estão muito exacerbadas, e às vezes um evento grande, importante, significativo na vida da pessoa é responsável pelo aparecimento do líquen. Então você tem nas imagens de cima ali um quadro que é grave, que está ulcerado, que está intenso. Graças a Deus essa não é a regra. Graças a Deus esses casos graves são os mais raros, são os mais difíceis de aparecer. E você tem nas duas imagens inferiores o quadro mais comum, mais típico, mais clássico, que normalmente é assintomático. Então essas duas imagens de baixo, vê que o líquen nunca é uma lesão única. É ruim da gente dizer nunca, né? Mas dá quase para a gente falar assim para o líquen plano, ele não costuma ser uma lesão única. Então você olha a lesão de um lado, você olha o outro. Então às vezes o paciente vem encaminhado, né? Viu uma leucoplasia, você vai olhar, tá cheio de placa branca, né? Leucoplasias não tem distribuição simétrica na mucosa. Não tem. Se você tem distribuição simétrica das lesões, você tem que ampliar a sua lista de diagnósticos diferenciais. Então, quando você tinha uma imagem como desse caso de baixo, é normalmente a situação que o cirurgião dentista diagnostica, porque não tinha nada que o paciente percebesse ou sentisse. Aqueles pacientes que olham dentro da sua própria boca, e são raros, eventualmente perceberam ou percebem essas manchas brancas e acabam procurando o atendimento. Então você precisa abordar essa questão também com o paciente, precisa falar para ele que assim, olha, o estado emocional tem um papel importante na patogenia dessa lesão. É uma reação de linfócitos, os linfócitos vão lá para a camada basal e fazem uma linha, uma faixa de linfócitos lá na camada basal que acelera a renovação desse epitélio. Agora, como é que o comportamento desses linfócitos é influenciado pelo estado emocional do paciente, a gente não sabe. Aliás, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Essa aí é só uma delas. Mas o fato é o seguinte, às vezes, quando isso é recente, foi logo descoberto, o paciente conta para você, eu perdi o emprego, eu tive uma perda familiar importante, significativa. E outro detalhe, assim como na síndrome da ardência bucal, que é muito importante, o paciente precisa saber disso. Você precisa dizer para ele, olha, isso tem um fundo emocional muito importante, o seu corpo está fazendo essa reação, é uma reação autoimune. Aí essa pergunta simples, mas eu estou com baixa na imunidade. Não, você não está com baixa na imunidade, é diferente. Você está com uma parte da imunidade um pouco confusa, um pouco atrapalhada, mas isso não quer dizer que ela não está funcionando bem. E você precisa saber que se você tem como manejar essas situações, né? Se a sogra lá está com problema com o cunhado, poxa, tem que melhorar essa relação aí com o cunhado, porque senão o líquen não vai melhorar. Essas coisas aparecem nas conversas, né? Aparecem nas anamneses. E o paciente sabendo, ele vai procurar melhorar isso. E existe, inclusive, uma linha de colegas que faz tratamento, manejo do líquen plano, com Valium, com ansiolítico. Eu não faço, eu não acho que seja a melhor abordagem a gente fazer esse tipo de tratamento ou abordagem. O fato é o seguinte, o paciente de baixo, ele não precisa de medicação, ele não precisa de tratamento. Quando está sintomático, você vai acompanhar. Ele também não pode ser abandonado. Você vai fazer um esquema de consultas regulares, onde ele vai voltar periodicamente no consultório, você vai revisar toda a questão. E quando você tem ulcerações, lesões abertas, você tem que ter atenção, se não tem carcinoma associado. E aí, nesse caso, se você tiver a dúvida, você vai ter que biopsiar. Mas caso contrário, você não precisa fazer biópsia, mas você precisa fazer um manejo para que cicatrize. E se tiver resistente, não estiver cicatrizando, de novo, né, gente, não insiste em tratamento que não está dando certo. Faça a biópsia nas áreas ali ulceradas, mas na maioria das vezes, é raro precisar, na maioria das vezes você não precisa fazer biópsia dessas áreas ulceradas, você faz o manejo aqui com medicação, com tranquilidade. Então, veja bem, esses dois casos, essas duas doenças, a síndrome da ardência e o líquen, relacionados à alteração no sistema emocional, e a lesão aparece, se manifesta.
O paciente vai curar do líquen, em algum momento ele vai, da mesma forma que o líquen apareceu, mas não vai curar com a medicação. Ele vai curar de forma assim relativamente espontânea. Outra situação, gente, que assim, é os pacientes fazendo lesões por mordedura. Isso tem um nome chique, né? Morsicatio. Então o paciente, ele se morde. E às vezes é difícil você identificar isso. Às vezes você está fazendo a anamnese ou exame e você pega o paciente na tampa, né? Ele faz o hábito. Inadvertidamente você percebe, você vê. E se tem mais alguém na consulta, precisa perguntar, né? Por familiar, por acompanhante. Você não nota que às vezes ele está assim, às vezes ele está assim, ou que às vezes ele está comendo a língua de boca fechada, assim, e aí acaba fazendo alterações bucais que no aspecto clínico a gente pode ter dificuldade de identificação, porque isso não é típico, isso não é claro. E ela muda também de aspecto, ela não é sempre do mesmo jeito, depende de como o paciente está fazendo o mordiscamento. E dependendo da área anatômica, bota um nome diferente aí, né? Bota um nome em latim para ficar um troço mais exibido ainda, né? Então, se o paciente está mordendo a bochecha, você vai chamar de morsicatio buccarum. Se está mordendo lá, não bota frescura nisso, né? Se está mordendo a língua, você chama de morsicatio linguarum. Se está mordendo o lábio, você chama de morsicatio labiorum, né? É nomenclatura sofisticada, né? Por um problema extremamente simples, que é um problema de mordedura, e é 99% das vezes para descarregar o estresse. Estresse ou ansiedade, então criança faz isso também, e às vezes você tem essas áreas mais ceratóticas, mais esbranquiçadas. E fica a dúvida, né? Porque você precisa comprovar isso clinicamente, né? Que está tendo hábito, que está tendo mordedura. Pessoalmente, assim, eu tive um caso já muito difícil disso, que eu acabei biopsiando. Não precisava, mas essa é uma justamente das indicações de biópsia, né? Era uma menina, uma jovem de 14 anos, que fazia extensas áreas escamativas na mucosa jugal. E aquilo descamava realmente. E era justamente por causa de estresse na escola. Mas, gente, olha só a loucura, né? Levou um processo tão longo para descobrir isso, para conseguir fechar, que até uma biópsia eu cheguei a fazer no andar da carruagem aí, no desenrolar do caso. E a alteração era única e exclusivamente emocional. Então, quando tem esses mordiscamentos, estimula o epitélio ali, a forma que o epitélio sabe reagir, sabe dar resposta para o mordiscamento, é ficando mais espesso, ficando ceratótico, e aí faz essas áreas brancas ali. Então, o morsicatio tem uma relação com estado emocional, com fundo emocional direto, muito marcado. Aí você tem aqueles casos onde a alteração emocional ela te gera baixa na vigilância imunológica. E aí a gente entra num outro grupo de lesões, de patologias. Vê bem, pessoal, a gente não falou aqui daquela questão que a gente comentou no início de botar tudo no balaio e você não sabe o que é fundo emocional. Não, olha só quanta coisa a gente viu só de patologias descritas aonde você tem a alteração do estado emocional interferindo no transcurso, no aparecimento dela. Então é bastante coisa. Quando baixou a vigilância imunológica, o mais clássico dessa história é o herpes. No caso de cima da seta vermelha, é uma paciente que você vê que não está estabelecida a lesão, mas você vê o edema ali, você vê que está com aumento de volume, porque está na fase prodrômica. Ela veio para fazer tratamento, já na fase prodrômica, 2 dias depois dessa imagem aí, ela positivou para Covid. Então foi um dos primeiros casos que eu fui exposto, né? Tá, com todo EPI, beleza, não tive Covid, mas foi um dos primeiros casos que eu fui exposto a um paciente que já estava com Covid, só que não sabia, né? Foi 2 dias depois que ela começou a manifestar. E o herpes nessa história? Cara, isso é evidente, né? Com a função do organismo dela estar envolvido no combate ao coronavírus, ela acabou baixando a vigilância imunológica e manifestou o herpes. Dá pra gente dizer que uma coisa, que o herpes é manifestado. Não, não é isso. Não é isso. Devagar. Mas a queda na vigilância imunológica fez com que ela manifestasse o herpes que ela costumava ter, tanto que ela procurou atendimento rapidamente ali. Só que aí, para a questão do herpes, né, aqui não foi o estresse, nesse caso de cima, mas quando você tem outras situações, como defesa de TCC, defesa de dissertação, formatura, casamento, ciclo menstrual, exposição solar intensa, tem paciente que faz uma ressaca muito forte, né?
Cara, quando sai de noite aí, perde os limites, aí no outro dia teu ressaca intensa acaba fazendo herpes também, você pode ter um quadro como esse na imagem inferior aqui, onde você tem várias lesões aqui, já na fase de crosta, então já passou a pior fase, né? Já está na fase de cicatrização, mas ele é amplamente distribuído no lábio. Então, quanto mais intenso for a questão do envolvimento emocional aqui, mais intenso você pode fazer essa manifestação do herpes. Isso também é importante da gente falar, dizer e manejar com os pacientes, né? Aliás, se é noiva, e a noiva costuma fazer lesões de herpes, né? Você sabe que a sua paciente está noiva, vai casar, faça uma profilaxia, né? Começa com a medicação dias antes para que ela não faça as lesões de herpes quando chegar o dia do casamento, né? Então é importante você ter na sua anamnese, não é por curiosidade, é porque isso é para você propor atendimento para os pacientes, é oportunidade de trabalho. Você ter na sua anamnese se o seu paciente costuma fazer lesões bucais de qualquer natureza. Se ele costuma fazer herpes, se ele costuma fazer afta, para você poder oferecer tratamento quando o paciente precisar. Então isso não tem que estar na nossa anamnese por curiosidade. Isso tem que estar na nossa anamnese porque a gente pode tratar dessas lesões. Cara, língua geográfica é outra história. Língua geográfica tem a questão de você não saber a causa também. Então cai lá na linha dos idiopáticos. E aí tem controvérsia, né? Tem gente que coloca assim de forma muito clara que isso é de origem emocional. E tem gente que coloca essa dúvida, né, de que será que isso é de fundo emocional mesmo? Será que isso não é uma alteração idiopática, que o fundo emocional contribui para que ela fique mais ou menos grave? Pode ser qualquer uma das coisas, né? Não é como no líquen, que a gente tem lá, claro, que é mediado por linfócito, que é autoimune e que o sistema imunológico vai interferir no comportamento de acordo com o grau de mais ou menos estresse. Aqui a gente não sabe. E aí, olha só, isso é amplamente distribuído, né? Nos Estados Unidos, aqui a gente não tem estatística, nos Estados Unidos isso afeta 2% da população, é significativo, é bastante gente que tem língua geográfica. E tem essa questão do estado emocional. Aí, assim, a língua geográfica da criança, você está uma criança, tem estresse. Poxa, tem, né? A criança tem estresse no colégio, tem estresse com a mãezinha, tem estresse com o paizinho, tem estresse com o irmãozinho, com a irmãzinha que nasceu, que vai nascer, que está incomodando. Enfim, a gente não percebe, mas elas também se incomodam e às vezes se incomodam seriamente. Então não é porque ser criança que a gente pode excluir essa questão de alteração emocional interferindo no processo. Pode sim. E depois que fica um pouquinho maior, ali pré-adolescente, começa a questão das aftas. O rolo de colégio interfere muito, está na semana de provas da escola e pode ter, então, essa manifestação muito intensa, assim, da questão das aftas. Fazer afta de uma forma mais intensa, de uma forma mais frequente, de uma forma mais agressiva. A afta tem um monte de fator predisponente. O estado emocional é o mais importante deles, justamente porque interfere na vigilância imunológica. Quando você faz uma afta, você tem um antígeno que entra ali e também induz essa mediação por linfócito. E essa mediação por linfócito, ela está muito relacionada ao comportamento, né, da sua vigilância, né? Então, quando isso fica ruim, você vai ter essas manifestações mais fortes, como nesse caso que você tem a afta acontecendo lá no palato mole. Imagina lá na seta vermelha, cada vez que o paciente fala, respira, deglute ou toma água, as aftas ardem lá atrás, doem, né? Então, tem que tratar sempre, né, pessoal? Não dá para deixar, dizer assim, isso vai curar sozinho. Vai, mas vai levar um tempão. Você pode abreviar tremendamente esse processo e curar essas aftas em muito menos tempo. Quando o paciente busca apoio da sua alteração emocional em outras coisas, como, por exemplo, o cigarro. E aí ele fica ansioso e passa a fumar mais, e aí você tem toda uma gama de lesões induzidas pelo tabagismo, e esse tabagismo pode se tornar muito mais intenso por causa das alterações emocionais. Então você tem ali em cima estomatite nicotínica, no meio você tem candidíase leucoplásica, e aqui embaixo você tem lá no fundo, lá na região do trígono retromolar, uma eritroplasia, uma lesão avermelhada, típica, e que não é tão fácil de se surpreender. As eritroplasias são um pouco mais raras. E aí eu falo para os pacientes assim, doutor, eu estou muito angustiado, não consigo parar de fumar, estou me incomodando, aí eu fumo mais ainda. E aí você pergunta, né, está aí, quando você fuma, o problema acaba? Né? Resolve a situação que está lhe angustiando?
E o paciente, obviamente, responde que não, né? E às vezes a gente precisa ser um pouco incisivo nessa questão. Então você tem muitas alterações bucais no paciente tabagista e que são resultado de alterações emocionais. Então o paciente está usando cigarro para manejar a ansiedade, às vezes para ter companhia, e aí vem uma gama de lesões na boca. E esse paciente que fuma, independente dele ter alterações emocionais ou não, ele tem que fazer consultas regulares com você. Ele precisa periodicamente dos seus olhos para identificar essas possíveis alterações, e aí sim a gente está falando da prevenção do câncer de boca, né? Porque você está antecipando problemas. E olha só, né? Se o cara é angustiado, a gente viu várias situações aqui onde a vigilância imunológica baixa, ela diminui. Então você tem baixa da vigilância imunológica pela alteração emocional, aí você tem o tabagismo atuando na mucosa, e quem é que faz a vigilância da célula alterada? Quem destrói a célula alterada? É o sistema imunológico, que pode estar comprometido pela alteração emocional. Então esse cara tem mais risco para câncer de boca? Sim, essa pessoa tem mais risco para câncer de boca. Então, cuidado extremo com esse paciente.